Olá, amigos! O Dia do Advogado foi comemorado no Brasil em 11 de agosto para relembrar e celebrar a data de criação das duas primeiras faculdades de direito no país, que aconteceu no ano de 1827. A Constituição Federal, no seu artigo 133, reza que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Esses dias atrás, um jovem advogado, meu amigo, postou numa rede social o seguinte: não existe, abre aspas, não existe lei que ampare alguém. Existe o homem de bem, que preserva a justiça e os demais, pois absolutamente qualquer lei se prostitui em sua interpretação para qualquer caminho que lhe apontem a direção. Há muito tempo, a ciência do direito não é mais uma ciência, nem direito, mas ladrilhos postos nos caminhos de interesses pessoais ou de um grupo. Não é tempo de reformas de leis, é tempo de reforma de homens. É tempo de coragem. Fecha aspas. Meus amigos, eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor sobre o texto em si. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos agora para que, sob a ótica da doutrina espírita, nós possamos compreender a atual situação que vivemos não só no nosso país, mas no mundo todo, refletindo o comportamento humano a partir de seus valores morais. E no texto, ele diz assim: existe o homem de bem que preserva a justiça. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza. Possuído de sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E quanto à justiça? No terceiro livro O Livro dos Espíritos, onde Kardec trata das leis morais, especificamente no capítulo 11, cujo título é A Lei da Justiça, Amor e Caridade, nós vamos encontrar da pergunta 873 a 879 sobre a justiça e o direito natural. Mas vamos ressaltar apenas algumas, para que a gente possa, associando ao texto, pensarmos um pouquinho sobre elas. Kardec pergunta aos espíritos superiores: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Quer dizer, ele é natural ou ele vem como resultado do processo educativo, das ideias que nós vamos adquirindo? É de tal modo natural, respondem os espíritos, que vós revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre as pessoas de muito saber. Isso já nos dá também um direcionamento de já compreendermos
que não é a cátedra, que não é a formação profissional, universitária, que nos dá o senso de justiça. Como se pode definir a justiça? Kardec pergunta. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Kardec complementa ainda mais uma pergunta, que é o que determina esses direitos? E os espíritos respondem duas coisas, a lei humana e a lei natural. Entenda aqui natural como a lei divina. Eles continuam, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes, com o passar do tempo. Basta nós compararmos as leis que prevaleciam na Idade Média com as de hoje, como elas se modificaram. Mas ele acrescenta, nem sempre, pois, é acorde com justiça o direito que os homens estabelecem. Nem sempre direito é justo. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Quer dizer que a justiça humana não alcança. No texto publicado pelo meu amigo, ele dizia ainda: há muito tempo a ciência do direito não é mais ciência nem direito, mas ladrilhos postos nos caminhos de interesses pessoais ou de um grupo. E nós vamos observar que o Livro dos Espíritos nos esclarece a respeito desse comportamento. Na questão 874, Kardec pergunta aos espíritos superiores: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto? E os espíritos respondem: é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento de justiça, como acontece com a maioria de outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um ponto de vista, sob um falso ponto de vista. No livro Constituição Divina, de Richard Simonetti, ele diz assim: se o Criador é a equidade, que significa, se o Criador tem como virtude no seu maior grau o senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade dos outros, a lógica nos diz que necessariamente existe embrionário em nós esse mesmo atributo, tanto que nos sentimos agredidos quando não nos dispensam justiça e somos decididamente infelizes, ainda que não o reconheçamos, quando não a exercitamos em relação ao semelhante. Imaginemos, meus amigos, que mundo feliz seria o nosso se ninguém cometesse crimes, se não mentisse, se não cultivasse a traição ou a ganância. Então nós poderíamos perguntar: por que ainda estamos convivendo com todos esses males? E Richard Simonetti nos esclarece que esses males proliferam na sociedade humana apenas porque somos passionais. O que quer dizer passionais? Que somos levados pelas paixões. E as paixões, sempre desajustantes, são comprometedoras, porque elas anulam a nossa capacidade de discernir, nos induzem a infringir a lei da justiça, prejudicando o próximo. As paixões são o dinheiro, o poder, a ganância,
meu amigo ainda complementa: é tempo de reforma de homens. Interessante, meus amigos, que esta última fala dele me fez lembrar da mensagem que o Espírito Emmanuel nos traz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Justiça Divina, que é intitulado Aprender e Refazer. E aqui ele relata o que acontece aos espíritos quando desencarnam e o que eles desejam a partir da tomada de consciência dos equívocos cometidos aqui na Terra. E ele diz assim, todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação, junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas, e volvem ansiosos à procura do antigo ninho, de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. E ele termina dizendo: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Assim, meus amigos, é no seu trabalho, seja ele na advocacia, seja ele como professor, como pai de família, ou ocupando postos de mando, que você conquistará os valores da alma, que nem a traça e nem a ferrugem consumirão. Um grande abraço a todos e que tenhamos coragem
de rever os nossos valores e aproveitar esta dádiva da reencarnação que todos temos. Um grande abraço.